Dilovet, veterinária farmacêutica em Almeirim. Comércio e distribuição de medicamentos veterinários. Aberto aos sábados à tarde. Dilovet, tudo para o seu animal de estimação. Seja bem-vindo a mais uma edição do Mais Desporto, normalmente com as entrevistas que temos feito nesta fase da pandemia e que o desporto tem estado mais parado. O nosso convidado é Domingos Martins, ele é presidente da Associação 20 km de Almeirim. Domingos Martins, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Em 2000 tomou posse, a 3 de novembro, da direção. Ainda recorda esse momento? Sim, obrigado pelo convite, de proporcionar, dar a conhecer um bocado da Associação 20 km de Almeirim, que é uma associação, pensamos ser a maior do Conselho, e que procura fazer o nosso melhor em prol do desporto, em prol do desenvolvimento das crianças e em prol do bom nome de Almeirim, que nas condições em que temos, participa em todos os pontos do país. Portanto, o momento de início nos 20 km partiu de um convite, para mim estranho na altura, pelo saudoso Gabriel Duarte e pelo Jaime Neves. Enfim, tivemos algum diálogo, fui-me tentando desviar. Mas tratou-se logo de um desafio nessa altura? Sim. Ficou logo com esse bichinho em mente? Não estava, pronto, não. Entrar numa área de desporto que não era uma motivação muito grande para mim, na altura. E, portanto, andámos ali às turras, eles comigo, eu com eles, até que, pronto, decidimos avançar e lá decidi entrar. Como é que era o clube há 20 anos, quando entrou? Olha, era um conjunto de bons rapazes, era um conjunto de elementos que facilmente formámos, portanto, uma amizade bastante grande e, no fundo, a grande motivação de ainda manter é tentarmos manter sempre a amizade com os que estavam na altura, com os que vieram a aparecer a posterior, e recordo que na altura o único que fazia parte da direção era o Fernando Delgado, o resto dos outros, por isto ou por aquilo, acabaram por sair, mas tivemos o cuidado de escolher e convidar um conjunto de elementos que nos motiva para fazermos um trabalho, dar continuidade a essa grande herança que foi os 20 km de Almeirim. Ajude-me só a perceber, nessa fase, há 20 anos atrás, quantas secções é que existiam na altura? Existiam apenas duas, era a secção do ciclismo e do atletismo, que foram formadas em, salvo erro, 96. Depois desenvolveram-se mais 14 até agora, portanto duas que já, uma de orientação que funcionou durante os anos, com resultados bastante positivos, mas as pessoas depois também, por isto ou por aquilo, seguiram outros caminhos e nós, portanto, decidimos terminar a secção. Mais tarde apareceu também uma secção de judo, com excelentes ideias para avançar, mas não conseguiu reunir condições para funcionar e nós decidimos também terminar a secção, continuando portas abertas, se conseguirem reunir condições para que levem a secção por diante, cá estamos para... Já vamos falar da prova rainha, mas neste tempo todo, o que é que lhe marcou mais? Marcou mais, portanto, o início da associação e o que dava a grande imagem da associação era efetivamente a prova rainha, 20 km de Almeirim, que é uma prova ainda hoje reconhecida a nível nacional, portanto,
e nota-se muito, há aqui um fator muito importante que eu considero importante, que é na distribuição de publicidade que nós fazemos na sua maior força, que é no final das provas, onde vamos distribuir um panfleto alusivo à prova que vamos realizar. E aquilo é engraçado porque uns elementos vêm fartos de prova, uns dizem que não querem, outros dizem que já têm, às vezes com situações nós acabamos de retirar os papéis da gráfica na sexta-feira à noite, preparamos, no domingo vamos distribuí-los e as pessoas dizem que já têm o panfleto, não precisam de nada. Mas depois, enfim, há uns anos também, em vez de ser só a entrega do panfleto, comecei a 20 km de Almeirim, pronto, incentivar, para as contas que uma pessoa está ali a vender qualquer coisa no mercado, e as pessoas, quando dão a 20 km, peraí, 20 km de Almeirim, como é que é isso, quando é que fazem, não sei o que, não sei o que. Portanto, as pessoas têm no ouvido o 20 km de Almeirim, que foi uma prova reconhecida, foi feita sempre com como é que eu ia dizer, com os grandes cuidados em termos de proporcionar às pessoas um bom ambiente portanto, esta é a grande motivação que levou à prova rainha. Já percebi que essa foi, sem dúvida, um dos momentos mais positivos. Há momentos negativos também que o tenham marcado neste tempo? Portanto, e relativamente à prova, nós tivemos uns anos em que o número de participantes foi diminuindo. O grande motivo disso acontecer foi quando começaram os 20 km, havia meia dúzia de provas a nível nacional e nós tínhamos muitas pessoas de todos os pontos do país a virem a Almeirim. Chegámos cá a reunir chegaram eles, na altura ainda não fazia parte, cerca de 3.000 participantes, vinham portugueses, vinham espanhóis, onde fazia-se a distribuição, portanto era uma prova bastante conhecida. Depois começaram a aparecer provas a torto e direito. As últimas relações que tenho de há uns anos era que havia 1.300 e tal provas, devidamente registadas nas associações e na federação. Ora, se considerarmos que existem 52 fins de semana e que em agosto, propriamente dita, não existem provas, dividindo isto pelo todos os fins de semana, é fácil fazer as contas da dificuldade que há. Portanto, ora, quem vem a estas provas, todas as semanas anda numa prova, e tendo uma prova à porta de casa, com certeza que não vem andar 200, 300 km, como era muito natural. Ainda hoje vem, de longe, ainda hoje vem gente, mas, enfim, muito mais reduzido em termos do que era. E depois, enfim, andámos aqui uns anos a tentar arranjar soluções para que motivasse as pessoas a virem cá. Tivemos uns anos onde distribuíamos prémios monetários, portanto interrompeu-se um bocado o ciclo do grande objetivo desta prova, mas isso não nos trouxe cá, quer dizer, aquilo trouxe-nos, foi uma grande guerra com as equipas nacionais, na altura Maratona, com Feira Limpa, Braga, portanto que eram as grandes equipas de atletismo de estrada, porque depois aparecia aí os quenianos, limpavam os prémios que lhes podiam dar alguns trocos dentro daquilo que nós distribuíamos. E, portanto, decidimos depois terminar com essa vertente, que no fundo era uma fonte de receita que nós perdíamos, e isto para andar durante o ano tem que ser com receita por trás. Depois arranjámos algumas alternativas, fomos experimentando, distribuir alguns produtos da terra, divulgando um bocadinho o que era, o que é que não era. Tínhamos ampla participação, uma garrafinha de vinho, coisa que a ADEA Cooperativa durante todos esses anos foi colaborando connosco e nós com eles, portanto fazíamos a divulgação dos vinhos de Almeirim, fizemos um ano também com os enchidos da terra, a distribuição ao acampamento, e a coisa, até que tivemos, já não me recordo em que ano, se nós distribuíssemos uma sopa de pedra a cada participante, e portanto começámos a distribuir
a distribuir a sopa de pedra e começámos a fazer uma festacita que fazemos normalmente agora, nestes anos mais recentes, e as pessoas viram ainda de forma diferente aquilo que nós temos de fazer, como são atendidos, como, portanto, temos as boas referências e é com isso que nós temos que saber ouvir as opiniões das pessoas e manifestamente, dar-nos alguma satisfação que as pessoas venham cá. Eu recordo-me, por exemplo, na prova de 2019, quando foi na altura de distribuição dos dorsais, fazemos uma parte no domingo e outra parte na véspera ou antevéspera, e no sábado apareceram-me aqui umas pessoas e estavam aqui a olhar e tal, não conhecia as pessoas lá nenhum, como é óbvio, não é? Meti conversa. Eu disse, pois, olha, eu sou aqui de Fátima e venho aqui fazer a prova e tal. Embora o atletismo de estrada já não é aquilo que eu costumo fazer, eu estou mais virado para o trail e mais não sei o quê, não sei quantos. E a pessoa disse, mas no trail, você hoje tem o trail em Fátima, que é também uma prova bastante divulgada, já com uma projeção bastante boa. Pois, mas eu, 20 km de Almeirim é 20 km de Almeirim e eu, enquanto puder, não vou deixar de cá vir. É óbvio que uma pessoa fica satisfeita com este tipo de informação que nos dão, não é? Depois aparecem uns fulanos que vêm de Setúbal, um casal e tal, a mesma coisa, pois, Setúbal, a gente já vai aqui há uns certos anos, enquanto pudermos também somos bem recebidos, isto não se apanha aí, não é normal aparecer em lado nenhum e portanto, este conjunto de situações que nós criámos, em termos da prova, em termos de... Procuramos fazer disto uma festa, divulgando tanto o que é que temos em Almeirim, fazemos um livro da prova onde temos a participação das empresas do grande comércio cá de Almeirim e das empresas onde fazem uma mostra do que temos cá e no fundo procuramos todos os anos nesse livro fazer um tema alusivo a Almeirim também e no fundo as pessoas... Nós há pessoas que dizem, o livro ninguém lê, mas às vezes vêm os seus comentários também sobre isto ou aquilo, aquele ponto que é colocado no livro, portanto, nos prova que temos no bom caminho, só a pena é que hajam tantas provas e que a gente não consiga reunir mais pessoas. Já deu para perceber realmente que é a menina dos olhos da maratona? Neste momento... a menina dos olhos já começou a ser as secções. Era aí, mas eu também ia aproveitava que já estava a falar no assunto, não houve este ano, por alguma razão, mas já sabemos que já há marcação para o próximo 2021, correto? Exatamente, está marcada para o último domingo de outubro de 2021. Já temos a data já programada. Enfim, temos que ir também agora conforme o desenvolvimento da pandemia, se tem controle, se não tem, e se realmente conseguimos realizá-lo. Portanto, é esse o nosso objetivo. Está-se a notar muita dificuldade neste momento, tanto em termos desportivos como até em financeiros? Sim. Portanto, vamos ver, neste momento a Associação 20 km tem despesas fixas, em função da dimensão e das verbas que a Associação, isto juntando tudo com as secções, portanto já movimenta valores que nos obriga a ter um contabilista credenciado, obriga-nos a ter as contas revistas para o oficial de contas. Isso não se faz de borla, isso custa muito dinheiro. Temos uma carrinha que adquirimos para dar apoio às secções e a nós, que tem seguros, tem manutenção normal de uma viatura e portanto há um conjunto de situações que, enfim, temos os pés assentos no chão até ver, mas que, em termos de futuro, a coisa complica-se um bocado. Paralelamente, também como fonte de receita, com o objetivo das fontes de receita foi criámos, portanto, a Colorrun, que tem vindo também a diminuir. Para este ano, tínhamos previsto uma versão completamente diferente da Colorrun que nós tínhamos feito, porquê? Porque a Colorrun foi lançada,
como forma de proporcionar o ambiente que felizmente se conseguiu. Foi lançada também passando por uma zona de Almeirim que normalmente é esquecida, que é o Pupo, e no fundo a coisa assim funcionou durante uns anos e o ano passado tem-se vindo a notar o decréscimo de inscrições e o ano passado foi mesmo, olha, isto como está, não vale a pena nós avançarmos com a situação nestes termos. Porque verificámos aqui na partida, pelo volume de pessoas, era semelhante às dos anos anteriores, em número de inscrições, era metade. Portanto, as pessoas integram-se, fazem a participação na festa da tinta e do zumba e daquilo que fazemos no início, integram-se no pelotão, com os t-shirts dos anos anteriores ou não, portanto não há essa obrigatoriedade, e portanto depois no fim só não vão lá ao sítio onde distribuímos as bifanas e fazemos lá, portanto, aquele espetáculozinho no final que é também sempre muito agradável. Para este ano tínhamos uma perspectiva completamente diferente, e que seria, em vez de fazer o zumba aqui na zona onde tem sido os outros anos, aqui junto à Câmara, fazer no Centro Coordenador de Transportes. Era lá que se concentravam as pessoas depois, os participantes, depois às 9 horas, faziam um circuito ali naquela zona sul, só, e vinham ali àquela zona do relevada, aqui onde está aquele, eu chamo de sanitário canino, não é? Faziam aí com algumas interações que criasse ali, e há de criar em termos de futuro, ali a movimentação, que as pessoas se sintam, davam a volta por dentro daquela urbanização e entravam novamente no recinto e lá fazíamos o espetáculo até a meia-noite e tal, 1 hora, 2, portanto, conforme a situação se o permitisse. Infelizmente não conseguimos fazer. Fizemos também ainda outro evento, que foi a tomatada, todos à tomatada. No primeiro ano tivemos uma boa adesão, no segundo ano já tivemos menos pessoas. Enfim, fizemos a análise e procuramos, tínhamos a situação preparada para este ano fazer a tomatada, todos à tomatada, num outro local. Seria na circular urbana novamente, mas entre a rotunda da Adega e a rotunda ali da Central de Águas. Portanto, era aí delimitado um espaço, já mais próximo, e com uma data a coincidir com o Festival da Sopa de Pedra. Porque, enfim, com a humildade que temos que saber ouvir, também ouvimos, pois, vocês este ano não havia mais nada aqui, e coisas, a pessoa via só para a tomatada e tal, portanto foi um grande erro que nós fizemos, reconhecemos-lo e procurávamos corrigir este ano, e que penso que iria ter dado frutos em resultados completamente diferentes. Vamos esperar para o próximo, a ver se conseguimos fazer. Fez mais ou menos um resumo daquilo que nós fizemos. De 20 km propriamente dito. Exato, fez praticamente um resumo, mas há uma questão que eu não posso deixar-lhe de fazer e vou ter que puxar outra vez aqui alguns anos atrás. Não há sempre um grande consenso entre direções. Que saudades é que tem de Gabriel Duarte? É difícil falarmos de Gabriel Duarte, porque foi um elemento bastante marcante. Me deixa bastante pena ter-nos deixado tão cedo. Enfim, todas as homenagens que nós façamos ao Gabriel Duarte, enfim, não dá para expressar tudo aquilo que o Gabriel fez por Almeirim e pelos 20 km, que foi ele, com as pessoas que trabalharam com ele, mas enfim, tinha uma forma de ser e de trabalhar, tanto juntando a brincadeira com o trabalho a sério, e isto permitiu que, pronto, foi isto que manteve todos estes anos na Associação 20 km de Almeirim. Além de um colega, também era seu amigo? Completamente. Chegámos aí de férias juntos e era um grande amigo que eu tive e que me deixou bastante pena a ter partido tão cedo. Portanto, Gabriel Duarte, enfim,
fica sempre cá marcado e gostou bastante. Diga. Há uma coisa que com certeza que ele está lá a olhar por nós, temos a quase certeza disso, é o novo espaço da Associação 20 km de Almeirim. Sabemos que este é um espaço provavelmente provisório, ou no futuro próximo gostava de ter o vosso próprio espaço? Ou está pensado pelo menos? Tem sido uma grande ambição nossa, desde que entrei para os 20 km. Entrei para os 20 km, tínhamos a sede nas escolas velhas, enfim, que se foram degradando ao longo dos anos, portanto, a recuperação deram a tamancar, nunca foi, recordam de uma vez cair o pavimento, aquilo era um pavimento com solho, o solho apodreceu, portanto, aquele solho, enfim, quando funcionou ali a universidade antes dos 20 km entrarem, meteram um piso por cima do solho, aquilo apodreceu tudo e houve uma vez que simplesmente caiu o solho. Portanto, isso foi recuperado e lá funcionámos de uma forma atamancada durante os anos. Depois houve a possibilidade de transferirmos para aqui de uma forma provisória. Enfim, já são umas instalações diferentes do que nós tínhamos, não há comparação possível, mas com a ambição de termos o espaço destinado aos 20 km, que se perspectiva no próximo ano nós possamos realmente ocupar umas instalações e que seja a sede dos 20 km e que se consiga juntar a associação em si com todas as suas secções. Quando começámos a nossa entrevista, houve uma frase que me deixou logo em pulgas para lhe fazer uma pergunta. Disse que a Associação 20 km de Almeirim seria provavelmente o maior clube do concelho. Consideram? Sim, considero o mais eclético do concelho. Portanto, a ideia volta aí por qualquer associação. Quem é que consegue juntar 700 e tal ou 800 participantes, na sua grande maioria na área da formação, com resultados a nível nacional e internacional que orgulham qualquer almeirense, não é só nós. Eu fico muito orgulhoso de saber que uma atleta nossa que vai representar a seleção olímpica, portanto, neste caso foi ao Canadá, vejo atletas nossos metidos na seleção e portanto, neste universo, considerando que Almeirim tem cerca de 12 mil habitantes, que tem mais uma série de clubes, que tem o futebol, que é um grande angariador, enfim, consegue-se criar aqui condições para que 700 e tal a 800 miúdos façam formação. Isto devido também às condições que a autarquia coloca ao dispor. Não é os 20 km que fazem isso tudo, não é? Como é óbvio, não é? Portanto, nós temos a autarquia que tem de criar todas as condições para que possamos, consigamos reunir englobar todas estas condições e que para nós nos agradam bastante, não é? Portanto, é realmente o melhor clube e se não for, se eu estiver errado, corrija-me, sai algum clube que tenha 700 e tal participantes e com órgãos dirigentes, portanto temos estas secções todas, cada secção tem os seus dirigentes, funcionam de uma forma autónoma. Isto assim a brincar, nós nas últimas eleições tivemos 123 elementos que fazem parte de todos estes órgãos elementos a fazer parte dos órgãos diretivos da associação. Portanto, não é fácil, penso eu, não é fácil nos momentos que correm. Já uma questão aí pelo meio. Qual é o seu maior desafio para este novo mandato? Para este novo mandato, vamos ver se é. Vamos ver, eu já tenho a minha idade avançada, não sei se vamos ao novo mandato ou não. Eu já lhe ia fazer outra pergunta, que é precisamente se alguma vez se arrependeu deste tempo todo e teve vontade de sair, ou se até hoje mantém-se convicto que teve sempre pedra e cal dentro do clube.
Enfim, nós temos tido algumas situações, não vale a pena referir, mas, portanto, isto é como nos casamentos, nem tudo é só amor, não é? Isto, temos algumas situações que nos levam às vezes mas resolvemos internamente, entendeu da melhor maneira, a que todos, no final, todos reunimos as condições para que funcione tudo para o mesmo sentido e assim é que justifica, portanto, a forma de trabalhar, cada qual explanar a sua opinião, não é eu quero para o cimando e faço aquilo que eu quero, não tem. Cada qual põe a sua opinião, nós discutimos e procuramos encontrar a melhor situação para que a coisa continue da melhor forma e penso que temos conseguido. Temos conseguido, dá-me satisfação que isso realmente assim funciona. Provavelmente vamos vê-lo no outro mandato, eu tenho a certeza quase daquilo que estamos aqui a falar. É sim, já há alguma série de mandatos que, pois, olha, eu já estou com idade, de vocês e coisa e tal, depois aparece até és tonto, se te fores embora também vou, e vai na seguinte, pergunto nas secções, olha, só se for embora eu vou-me embora também. Não sei se é bom ou se é mau, mas olha, assim tem continuado e não sei como será o próximo, vamos ver, ainda falta um ano. Muito bem, eu para terminar vou só pedir que, para já primeiro agradeço-lhe tudo a participação no programa do Mais Desporto, deu-nos uma visibilidade de mais ou menos como é que o clube está a funcionar nesta fase difícil que estamos todos a passar. Gostava que deixasse uma mensagem ao clube, ao seu clube, e uma mensagem também aos almeirinenses nesta época natalícia. É assim, tanto ao clube, temos conhecimento que as coisas, que as situações não, devido ao atual sistema, não estão a ser as mais favoráveis, mas temos que compreender que devemos todos fazer um esforço de maneira a conseguir ultrapassar. Portanto, nós temos, portanto, com a nossa... Está a pedir uma prenda para o clube? A melhor prenda é que realmente conseguimos controlar a pandemia. Essa é a prenda que era a melhor prenda para todos nós, porque, enfim, há alguns que ainda se vão movimentando, nomeadamente o atletismo, o ciclismo, vão fazendo algumas provas, agora, de resto, enfim, vão treinando com algumas limitações, mas provas não tem acontecido, não há jogos, não há aquilo. O ténis também tem funcionado. Seria a melhor prenda para de alguma forma pôr tudo a funcionar outra vez? Era essa a melhor prenda que eu queria e é aquilo que eu desejo para todos nós. Não e para os almeirinenses? Para os almeirinenses era a melhor prenda que podia dar, era realmente essa também. Nós conseguíssemos ultrapassar e faço votos para que se consiga, com a colaboração de toda a gente e para os almeirinenses menos convictos do que dá em cima da mesa, eu pedia que reconsiderassem e tomassem as precauções, porque todas as precauções que são anunciadas, nós, se não colaborarmos todos pela parte que nos toca, enfim, se estivermos a facilitar, e mesmo assim, depois é preciso contar com um fator muito importante, que é o fator sorte, de nós passarmos ao lado desta pandemia, mas o certo é que temos todos que contribuir para que realmente façamos a nossa parte, que é muito importante. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço, portanto, esta participação, portanto, e como é lógico, portanto, os 20 quilómetros... Os 20 quilómetros e os seus dirigentes, portanto, fazemos o melhor que podemos em prol do desporto e em prol do desenvolvimento. Isto nota-se pela grande transformação que a Almeirim teve em termos de ambiente noturno. Nós hoje, praticamente, em nome de criança, não é normal ver-se as crianças por aí envolvidas como existia há uns anos. E aqui tenho que reconhecer que houve uma grande força da parte da autarquia, da parte, na altura, uma defesa bastante grande da parte, na altura do vereador do desporto,
mais recente, que antes de entrar para presidente, portanto foi o Pedro Ribeiro, e que no fundo todo o apoio que dá origem a que as pessoas, enfim, tenham comportamentos diferentes e que deem uma formação completamente diferente para os jovens que nadava há uns anos atrás, como deve ser da geração que tem, portanto devem-se perceber melhor que eu o que existia. Eu já agora, mais um pequeno à parte, em termos da importância que tem a ocupação que nós temos. Eu, aqui, o ano passado, fui abordar aí um colaborador em termos de colaborar connosco, em termos de participação, e depois a esposa que estava a ouvir a conversa, pois, agora a minha filha também anda lá nos 20 km e obrigaram-me a comprar isto, e obrigaram-me a comprar aquilo. Eu disse, mas essa lá, você considera que é muito, que está a gastar muito dinheiro? Pois e tal, não sei o quê, então olha lá, você já viu quanto é que custa darmos aqui a trabalhar de borla para ocupar a sua filha, para que a sua filha se sinta bem, para que a sua filha deixe as noites, ou queria que a filha andasse aí à vontade, com a possibilidade de aparecer aí por caminhos que infelizmente nós vemos por aí, e depois aí você não fazia contas àquilo que gastava. Pois, eu não tinha visto a coisa por esse prisma. Pois, olha, isto sem a participação dos dirigentes, dos técnicos e dos pais, essencialmente dos pais, no sentido de irem todos para o mesmo lado, não se consegue fazer nada. Portanto, isto não é só ter uma criança em casa e, por estar farto dela, despachá-la, vem para aqui, entrega ao clube, o clube toma conta dela, que eu quero é ter aqui uma hora de descanso. Não, as pessoas têm todas que participar e andar em conjunto e, portanto, é esse o nosso grande objetivo e é termos sorte que existam pessoas disponíveis para este tipo de participação, que infelizmente não é fácil acontecer, penso eu. Muito bem, estamos a terminar. Domingos Martins, presidente da Associação 20 km de Almeirim. Ele contou-nos aqui um pouco sobre aquilo que passa no seu dia-a-dia como presidente desta instituição. Ouvimos algumas histórias, vamos com certeza mais à frente voltar a ouvir mais quando tivermos oportunidades de voltarmos a sentar-nos e a conversar sobre o clube. Até lá, o desejo de umas boas festas e que o ano 2020 passe depressa e que possamos em 2021 voltar à normalidade. Mais desporto, até à próxima. Dilovet, veterinária farmacêutica em Almeirim, comércio e distribuição de medicamentos veterinários, aberto aos sábados à tarde. Dilovet, tudo para o seu animal de estimação.